Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Amém, glória a Deus. Pode tomar o seu assento, pode se assentar. Aleluias. Deus é bom o tempo todo, amém? Quem está com a alma ansiando aí pela presença do Senhor, amém? Eu creio que grandes coisas o Senhor Ele tem preparado para nós nessa noite. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem preparado e eu sempre costumo dizer isso, cada vez que nós nos reunimos, não é somente mais um culto, não é somente mais uma reunião, mas é um ponto de encontro, onde o Senhor Ele tem algo a derramar para a sua igreja, onde o Senhor Ele tem algo para derramar para os nossos corações. E eu creio que quando nós viemos à casa do Senhor com esse entendimento, com a nossa alma ansiando pela presença dEle, desse altar flui rios de águas vivas, capaz de nos preencher, de nos saciar e tampar todo o vazio, trazer a verdadeiramente nos saciar com coisas que muitas vezes nós buscamos e não nos sacia. Aqui é o lugar onde nós podemos nos sentir verdadeiramente e completamente saciados, amém? Você crê, amém? Glória a Deus. Eu gosto de ouvir a voz de vocês, hein, igreja? É sempre um privilégio estar aqui compartilhando a palavra. A gente fica um pouquinho sem pregar, a tremedeira já volta já, mas é normal. O dia que não tiver tremedeira é porque tá... É ou não é, pastora? O dia que não tiver a tremedeira, aí sim tem alguma coisa errada. Então aquela dorzinha de barriga básica, o suador por baixo da camiseta preta que é para disfarçar a mãozinha, mas não é sobre nós, é sobre o Senhor. Eu creio que aquilo que Ele tem preparado vai ser derramado sobre as nossas vidas nessa noite, amém? Abre comigo a sua Bíblia lá em Tiago capítulo 1, e enquanto você abre Tiago capítulo 1, o tema que eu tenho para a nossa ministração de hoje, dessa quarta viva, é a prova da nossa fé, amém? A prova da nossa fé é o tema da nossa palavra de hoje. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4 que nós vamos ler. Tiago 1, capítulo 1, versículos 2 ao 4, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Glória a Deus. Aqui nós temos a carta de Tiago, uma carta escrita por Tiago, e o contexto, para você entender um pouquinho o contexto dessa carta, Tiago ele está escrevendo essa carta para os cristãos judeus que estão espalhados fora de Israel. Depois de Pentecostes, depois de ter tido todo o manifestar do Senhor, houve uma dispersação, houve uma dispersação dos cristãos, e os cristãos acabaram se espalhando por várias regiões, e Tiago nesse momento ele escreve uma carta para esses cristãos judeus que estão espalhados fora de Israel. E esses cristãos, eles se encontram vivendo alguns cenários distintos, que se assemelham um pouquinho conosco, e é isso que eu quero trazer um pouquinho para nós refletirmos hoje. Esses cristãos judeus que estão espalhados fora de Israel, eles estão vivendo cenários de perseguição, eles estão vivendo cenários de pressão social, eles estão vivendo cenários de dificuldade financeira, estão vivendo cenários de conflitos internos, e estão vivendo alguns cenários de injustiças. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes quando nós lemos um versículo desse e vemos um tema de ministração, a prova da nossa fé, quando o cristão ouve a palavra provação, pastor, fala a verdade, se não treme, se não arrepia. Quando o cristão ouve a palavra provação, por si só o cristão ele já treme, já tem medo de falar sobre a palavra provação. Mas aqui, como Tiago começa escrevendo, tende por grande alegria o passardes por várias provações. E hoje eu quero iniciar essa mensagem, essa palavra, justamente dizendo isso para vocês, igreja viva. Tende por grande motivo o fato dessa noite nós estarmos falando sobre provações. Tende como motivo de grande alegria nós estarmos tratando sobre esse assunto hoje, falando sobre provações. E para nós entendermos um pouquinho melhor esse texto, eu dividi ele em alguns tópicos, como nós costumamos fazer durante os cultos, os sermões. E o primeiro tópico que eu quero
você que anota, quero que você anote aí, não tenha medo da provação, ela vem para o seu bem, amém? Não senti confiança de você não, vamos lá, eu acho que eles estão com medo, pastor Azaf, eu acho que eles estão com medo, falei que no povo cristão, o crente não gosta de falar de provação, vamos lá, não tenha medo da provação, ela vem para o seu bem, amém? Glória a Deus. Eu falo, igreja, quando nós falamos de provação, a perna do crente ela já treme. Quando nós falamos de provação, já fala, meu Deus, eu estou passando por provação a semana inteira. O pastor na quarta-feira, em vez de falar de alguma coisa que vai me ajudar, ele vai falar sobre provação. Então um cristão por si só, quando nós falamos de provação, o crente ele já treme as pernas. Imagine nesse cenário aqueles cristãos que estavam dispersos, passando por várias provações na sua jornada, e aí chega uma carta de Tiago para eles, e Tiago começa a carta deles dizendo, tende, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Imagina um cenário, diversas provações, e já começa aquilo, tende por motivo de grande alegria. E aí o cristão já pergunta, como eu vou ter alegria passando por provação? Como eu vou ser alegre em meio à provação? Como a provação eu posso me alegrar em meio a ela? Mas aqui Tiago, ele mostra um pouco da visão espiritual que ele tem. Porque nós temos a nossa limitação de olharmos com os nossos olhos naturais, mas quando nós entendemos aquilo que a palavra nos revela, aquilo que a palavra nos ensina, para onde a palavra nos direciona, nós mudamos a nossa visão espiritual, nós saímos de uma visão espiritual terrena, nós passamos a adquirir uma visão espiritual, uma visão celestial, onde nós não enxergamos mais como os nossos olhos carnais enxergam, mas nós passamos a enxergar como o Senhor enxerga toda aquela situação. E é isso que nós vamos tentar transacionar um pouco, de nós termos essa visão espiritual. Porque quando nós dizemos que não tenha medo da provação, ela vem para o seu bem, a provação ela vem para forjar e trazer maturidade espiritual para mim e para você. A provação ela vem para trazer a maturidade espiritual e para forjar o meu e o seu caráter. Quem aqui já passou por alguma provação? Pode levantar sem medo. E você saiu ou não dessa provação com a sua maturidade espiritual e o seu caráter forjado? Você começa a entender um pouquinho agora a visão de Tiago de tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Porque a provação ela vai gerar isso em mim e em você, ela vai me forjar e vai trazer maturidade espiritual para que nós possamos estar avançando. Porque aonde não tem aprovação, sem aprovação não há aprovação. Sem provação não há aprovação. E o cristão por natureza ele tende a se entristecer. Fala a verdade, o cristão tende a se entristecer quando fala dessa palavra de provação. Parece que é algo da nossa natureza que linka ali e fala, meu, provação, pelo amor de Deus, lá vem mais uma. Pensei que estava livre. Eu pensei que eu estava livre de ter provação, mas hoje eu sinto te dizer, Igreja Viva, eu vim aqui para te dizer que você vai passar por provação. Eu vim aqui te dizer que você vai passar por provação, que a sua fé ela vai ser provada, mas em contrapartida, como o Tiago diz, tende alegria, tende grande alegria, e eu vou te dar motivos que a palavra nos dá para nós termos grande alegria de passarmos pela provação da nossa fé. Você pode repetir assim comigo? A provação está trabalhando para o meu bem. A provação está trabalhando para o meu bem. A provação que você está passando, toda a provação que você passou, ela sempre vai trabalhar para o seu bem. A prova da sua fé, ela trabalha para o seu bem. Ela não vem para te destruir, mas ela vem para te forjar, te fortalecer, te trazer maturidade espiritual para que você cresça. E como eu perguntei para você, igreja, agora há pouco, se você olhar para trás, olhar para toda a prova da sua fé que ocorreu, se você olhar para tudo aquilo que foi colocado à prova, hoje você passou e você vai identificar que isso gerou maturidade, crescimento e forjou o seu caráter para você estar aqui hoje e gerou um motivo de grande alegria. E o Senhor nos ensina através dessa visão de Tiago a nós agirmos por antecipação. Eu não preciso esperar a conclusão para me alegrar, eu posso me alegrar antes, sabendo que aquela provação ela vai me gerar alegria lá na frente, porque algo vai ser formado do Senhor na minha vida. Você entende isso? Amém? Glória a Deus. Segundo tópico, segundo item, segundo
ponto para você anotar aí. Provação não é tentação para pecar, mas testes que revelam e fortalecem o caráter. Provação não é tentação para pecar, mas são testes que revelam e fortalecem o caráter. Você consegue entender que provação, ela não é uma tentação para você pecar? Você consegue entender isso? Muitas vezes nós misturamos e confundimos provação com tentação. Existe a provação e existe a tentação. Tiago capítulo 1, verso 13, só anota aí, não vou abrir lá, mas anota para você refletir depois. Tiago capítulo 1, verso 13, ele diz que Deus, ele não tenta ninguém para o mal. Alguém ao ser tentado, não diga que é Deus que está tentando, porque Deus, ele não tenta ninguém para o mal. Então nós precisamos começar a elevar o nosso nível de visão celestial, e começar a elevar o nosso nível de entendermos algumas diferenças em alguns pontos, e pararmos de olhar com a nossa visão carnal, terrena, e entender a visão celestial. Quando nós falamos de tentação, nós estamos falando de algo que vem para tentar e para nos derrubar. Mas quando nós falamos de provação, é algo que vem para nos fortalecer, para nos forjar e para nos amadurecer. Porque o Senhor, ele não vai trazer sobre mim e sobre você tentação. O Senhor não tenta eu e você, não vem tentação sobre a minha vida e sobre a sua vida, que é o Senhor nos tentando. Mas as provações, elas podem sim vir do Senhor para amadurecer, para forjar um caráter onde nós vamos ganhar maturidade espiritual e nós vamos avançar, nós vamos evoluir, nós vamos crescer e permanecer firmes. Eu creio que você consegue compreender e afirmar comigo que a nossa vida como cristão é um constante teste. Quem aqui foi testado hoje? Quem aqui foi testado ontem? Quem aqui foi testado a semana passada? Quem aqui é testado praticamente todo santo dia? Levanta as mãos, os pés. Nós somos testados constantemente, porque a nossa vida, ela é um constante teste. E muitas vezes nós queremos ter a fé, mas nós não queremos que a nossa fé seja testada. Nós queremos ter a fé, mas nós não queremos que a nossa fé seja provada. Só que a nossa vida, ela é um constante teste. Nós acordamos e vamos dormir diariamente em teste, com a nossa fé sendo testada. Por que a nossa fé sendo testada? Porque a aprovação da nossa fé, ela revela se a nossa fé, ela é emocional ou se é uma fé firme. Porque a prova da nossa fé, ela revela se a minha fé, ela é uma fé circunstancial ou se ela é uma fé espiritual. A fé circunstancial é aquela na qual eu tenho fé que eu dependo de algo, eu dependo de alguma coisa, eu estou ali dependendo de uma circunstância. Mas uma fé espiritual, ela não depende de nada, não depende de uma circunstância. Eu tenho fé porque eu tenho fé, ponto, e acabou, e nada vai mudar esse cenário na minha vida. Então a prova da nossa fé, ela revela se a nossa fé, ela é circunstancial ou se ela é uma fé espiritual. A prova da nossa fé, ela revela se a nossa fé é uma fé superficial ou se ela é uma fé profunda. Uma fé superficial, aquela que vem a primeira provação, eu já não quero mais ter fé. Está difícil ter fé. Ou uma fé profunda, aquela que bate a prova, fala, pode vir, minha fé não vai depender disso daí. Independente do que aconteça, o cristão com uma fé profunda, ele permanece firme e forte, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer coisa que possa acontecer em sua vida. E do Senhor não vem essa tentação, mas do Senhor vem a provação. Por isso que eu digo que nós seremos, eu e você, nós seremos sempre provados para sermos aprovados. A tentação, ela vai vir para derrubar eu e você. Só que a provação, ela vai vir para amadurecer, para fortalecer e para gerar crescimento na minha e na sua vida, amém? Provação não é tentação para pecar, nosso segundo ponto, mas testes que revelam e fortalecem o nosso caráter. Terceiro ponto, a fé precisa ser confirmada, não apenas declarada. A fé precisa ser confirmada, não apenas declarada. Se nós voltarmos lá em Tiago, capítulo 1, no verso 3, Tiago diz em sua carta, diz assim, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada,
produz perseverança. Sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. É fácil eu e você, ou qualquer pessoa como cristão, ou até mesmo quem não é cristão, declarar que eu tenho fé. Mas, e ter ela confirmada? E na hora do vamos ver, que o bicho pega mesmo ali, que está estreito, essa fé ser confirmada. É fácil o cristão, nós declararmos eu tenho fé no culto, mas e fora? E no dia a dia? E quando vem a pressão da vida real nas nossas vidas, de encarar o dia a dia ali, a pressão real, porque nós vivemos, nós somos espirituais, nós temos a visão espiritual, nós temos tudo isso, mas nós vivemos em um mundo real, onde a pressão ela vem diariamente sobre mim e você. Então eu posso somente declarar que eu tenho fé, mas uma fé declarada, ela é uma fé fraca, ela é uma fé onde ela vai titubear no primeiro momento de pressão. Por isso que vem com esse tópico, com esse terceiro ponto, a fé ela precisa ser confirmada, ela não pode ser apenas declarada. A produção da perseverança, como diz em Tiago, a produção da perseverança ocorre através da confirmação da aprovação da vossa fé. A produção de perseverança, para nós termos a perseverança, está completamente atrelado à confirmação da nossa fé. Porque lá em Tiago, no versículo 3, Tiago 1:3, ele diz isso, sabendo que a aprovação da vossa fé confirmada vai produzir perseverança. Então, se não houver a confirmação da minha e da sua fé, não haverá a produção de perseverança. E se não houver a produção de perseverança, nós não viveremos o que está dizendo na sequência, nós não seremos perfeitos, não seremos íntegros e não seremos em nada deficientes. A prova da nossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Por isso, tende por motivo de grande alegria passar por várias provações, porque a prova da vossa fé, a prova da fé que você passa diariamente, a prova da fé que você tem vivido diariamente, a sua fé, o fato da sua fé ter sido provada até hoje, tem mantido a engrenagem funcionando, a engrenagem da produção de perseverança, e você não desistiu, você está aqui hoje, porque a produção de perseverança tem sido gerada diariamente, porque a sua fé tem sido provada, e você tem se mantido firme, e tem tido a confirmação da sua fé, e com essa confirmação da sua fé, você tem permanecido perseverante, vivendo como íntegro na presença do Senhor. Nós precisamos da aprovação para ter a aprovação, para poder gerar a produção de perseverança na nossa vida. E essa perseverança, como diz aqui em Tiago, continuando o texto no verso 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. A perseverança, ela deve ter ação completa. E muitas vezes nós pensamos, nós imaginamos que eu perseverar, pastor Azaf, eu perseverar é somente eu aguentar. Muitas vezes, para mim perseverar, eu estou passando pela aprovação, para mim perseverar, eu preciso aguentar. Para mim perseverar, eu preciso somente suportar. Não, para mim perseverar, eu não preciso somente aguentar. É eu deixar Deus terminar a obra que Ele começou. O fato de eu perseverar não é somente eu aguentar, eu me tornar resistente e ficar ali aguardando a prova, mas é eu entender, ter uma visão espiritual, que não basta somente eu aguentar, mas é eu entender que conforme eu estou perseverando, conforme eu estou tendo uma perseverança com ação completa, eu não estou somente aguentando aquela provação, mas eu estou entendendo que Deus ainda está trabalhando, que Deus ainda está agindo, que Deus tem um propósito na minha vida, e eu não vou somente aguentar, mas eu vou perseverar com ação completa, entendendo que Deus está fazendo a obra e Ele vai terminar, e eu vou deixar Ele terminar a obra que Ele começou. O Senhor, Ele começou uma obra e Ele é fiel para cumprir a obra que Ele começou na minha e na sua vida. Parece loucura, mas eu virei essa chave, pastor.
no final do ano, que eu venho com essa palavra matutando na minha mente e é difícil até às vezes a gente afirmar isso, mas eu preciso da aprovação. Muitas vezes nós como os cristãos, nós fugimos da aprovação da nossa fé. Nós fugimos de passar por uma prova, nós fugimos de viver algumas coisas, mas quando nós entendemos que eu preciso que a minha fé seja aprovada para realmente saber se eu estou apto a prosseguir, para realmente saber se eu estou apto a permanecer, para realmente saber se eu vou aguentar o próximo nível, eu entendo que eu preciso da aprovação para poder ter a aprovação. Eu preciso ter a aprovação para ter a aprovação, para continuar gerando perseverança na minha vida, porque se eu não tiver a prova da minha fé diariamente, se eu não tiver a minha fé sendo testada diariamente, se eu não tiver a minha fé sendo colocada à prova diariamente, eu vou parar a engrenagem e não vai ser gerado mais perseverança na minha vida, não vai ser gerado mais perseverança na sua vida. E eu venho trazer essa palavra para você, igreja, justamente para você entender, é necessário a aprovação, para nós não matarmos a engrenagem, nós não fazemos a engrenagem parar de funcionar, porque à medida que tem a aprovação da nossa fé, à medida que a nossa fé, ela é colocada à prova, automaticamente nós estamos jogando combustível de perseverança, e está aumentando a nossa força de perseverar, está aumentando a nossa resistência de perseverar, e está melhorando e alinhando a nossa visão, entendendo que eu já passei por uma prova da minha fé, saí fortalecido, eu passei por outra prova da minha fé, eu saí fortalecido, eu passei por outra prova da minha fé, eu saí fortalecido. Então se eu quero ser mais fortalecido, eu preciso de mais prova da minha fé. Aleluia. Eu preciso de mais prova da minha fé, porque somente tendo a prova da minha fé, somente você tendo a prova da sua fé, você vai ter o combustível da perseverança sendo gerado na sua vida, para você continuar firme e adiante, seguindo em frente todos os dias da sua vida. A nossa fé vai ser provada, a sua fé vai ser provada. Olha para o seu irmão do lado aí, fala, dá um sorrisinho para ele e fala: meu irmão, a sua fé vai ser provada. Fala de novo, acho que ele não entendeu. Meu irmão, a sua fé vai ser provada. Aleluia. Parece loucura, insanidade dizer isso, mas é a verdade. A sua fé, ela vai ser provada. Quarto e último tópico, último item. Quem ama, persevera. Quem ama, persevera. Abre comigo lá em Tiago, capítulo 1, mas agora vamos ler lá o versículo 12. Tiago 1, mesmo texto, só que agora a gente vai avançar só um pouquinho e nós vamos ler o versículo 12, Tiago 1, 12. Que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A sua Bíblia diz assim, igual a minha, ou a sua Bíblia diz assim: depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que aguentam. É isso que está escrito na sua Bíblia? É aos que aguentam que será dada a coroa da vida? É a quem que será dada a coroa da vida? Aos que o amam. Aos que o amam. Mas pastor Renan, o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que aqui é onde está um nível mais elevado de fé. Aqui é onde está um nível aonde nós passamos a entender que nós não suportamos a aprovação por força, mas nós suportamos a aprovação por amor. Você permaneceu até hoje não é por força, mas você permaneceu até hoje porque você ama a Deus. Só os que amam a Deus, eles permanecem.
Só os que amam ao Deus permanecem, porque é para eles que está reservada e que está preparada a coroa da vida. O texto não diz coroa para quem é aguentador, ele diz aos que o amam. O prêmio não é para quem suporta, é para quem ama. E eu vim aqui te dizer, Igreja Viva, que você não precisa suportar a aprovação. Você só precisa continuar amando a Deus. Você não precisa suportar, eu vou ter que suportar, não. Você só precisa continuar amando a Deus, porque quando eu amo a Deus, eu entendo, eu até escrevi aqui, eu não ia seguir ao pé da letra que eu escrevi, mas eu vou seguir, porque quando eu amo a Deus, eu entendo que a minha fé vai ser provada, e mediante a aprovação da minha fé, vai ser gerada a perseverança, e com a ação completa da perseverança, eu permaneço perfeito e íntegro em nada deficiente na presença do Senhor, sabendo que há uma coroa da vida preparada para mim. Aleluia. Quando eu amo a Deus, eu entendo que a minha fé ela vai ser provada, isso não é problema, e mediante essa aprovação da minha fé, vai ser gerado em mim perseverança, e quando eu entendo que vai ser gerada essa perseverança vai ter uma ação completa, e eu vou permanecer com meu coração, com a minha vida íntegra na presença do Senhor, eu vou permanecer com a minha vida, com a minha fé, sem nenhuma deficiência na presença do Senhor, sabendo que não é por conta daquela prova, não é por conta das circunstâncias, mas é porque eu amo a Deus, existe uma coroa preparada, e não importa a circunstância, não importa se a minha fé vai ser provada, não importa o que eu tenha que passar, importa que eu amo a Deus acima de todas as coisas, e nada é mais suficiente do que Ele na minha e na sua vida, igreja. Nada é mais suficiente do que a presença dEle nas nossas vidas. O primeiro mandamento do Senhor, ele é bem claro: amarás o Senhor o teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Se nós entendemos algumas primícias básicas, nós conseguimos discernir isso. E o Senhor, Ele veio muito forte com essa palavra no meu coração. É uma palavra talvez simples, objetiva e direta, mas o Espírito Santo, Ele falou para mim: Renan, entenda que de hoje em diante, coloca isso na sua mente, a sua fé vai ser provada, e isso é necessário. E isso é necessário. E quando o Espírito Santo falou isso ao meu coração, eu senti como se eu estivesse me desarmando e caminhando mais leve. Porque eu posso falar por mim, eu estava armado, tentando lutar contra as provações. Eu estava armado, tentando lutar contra aquilo que era plano e projeto de Deus. Eu estava armado, tentando destruir uma engrenagem que estava funcionando na minha vida. Eu estava indo, digamos, contra o sistema. Eu estava indo contrário àquilo que Deus tinha. Mas aí o Senhor virou essa chave na minha mente. E a partir do momento que nós entendemos isso, que eu e você como cristãos passamos a entender isso, nós entendemos que não é um mal necessário, mas é um bem necessário, e quando vem a provação, nos alegra, não porque é uma provação, pastor, mas porque é algo que está no propósito de Deus, e que após essa provação, eu vou estar fortalecido, eu vou estar mais forte, eu vou estar perseverante, as pessoas vão olhar para mim e vão falar: ali tem um filho de Deus, ali tem alguém que confia no Senhor, ali tem alguém que passa pela provação, e é aprovado, não importa as circunstâncias, e permanece íntegro e fiel na presença do Senhor. Aleluias. Talvez não é algo que você saiu de casa para ouvir nessa quarta-feira. Sair de casa para ouvir que a partir de amanhã você vai continuar sendo provado. Talvez não é algo que você saiu de casa para escutar o pastor virar e falar: você vai ser provado todo dia tem uma prova preparada para a sua fé. Talvez não era isso que você queria ouvir nessa noite, mas era isso que o Senhor, Ele queria comunicar ao seu coração. E que através disso você fizesse uma retrospectiva, você olhasse para trás e talvez, por mais que em alguns momentos a prova da sua fé tenha sido difícil, tenha sido complicada, você mesmo levantou a sua mão e falou: mas eu saí mais forte, mas eu perseverei, mas eu estou aqui, mas eu continuei. Então as provas, elas vão continuar a vir, a sua fé vai continuar a ser provada, para que você continue perseverante, para que você continue perseverando na presença do Senhor.
O Senhor, Ele está trabalhando no forjar de nós cristãos. Eu entendo que Ele está nos elevando a um nível de maturidade espiritual, aonde nós precisamos entender. Eu até comentei isso com o bispo depois, a palavra do David, quarta-feira passada, cara, veio muito, eu falei, mano, ele pregou, tá? Então já continua, já prega a quarta que vem. Porque veio muito alinhado o fato de nós sermos firmes e constantes. Nós precisamos ser firmes e constantes, como o David ministrou. Nós precisamos permanecer firmes e constantes. E eu ser firme e constante é eu entender, eu ser firme. Cara, vai vir a prova da minha fé. Vai vir, vai ser colocado em xeque. Vai ser colocado em xeque aquilo que eu escutei no culto domingo. Vai ser colocado em xeque aquilo que eu fiz no meu devocional. Vai ser colocado em xeque aquilo que eu escutei no culto da Quarta Viva. Vai ser colocado em xeque, mas eu estou preparado, porque aí sim eu vou mostrar que eu entendi, que eu vou permanecer. E o Senhor está levantando uma geração firme e constante na presença dEle. Uma geração de cristãos que entende os propósitos e os planos do Senhor. E talvez você tenha estado fraco. Talvez você tenha estado confuso com o agir de Deus, com o modus operandi de Deus, que Deus tem feito algumas coisas. E quem está dizendo para vocês aqui é alguém que durante algum tempo fica confuso também. E que durante algum tempo questiona Deus também. Não entende, mas mano, por que minha fé tem que ser provada? Eu já entendi. Eu já entendi, para quê? Mas não é nós entendermos o para quê. É entendermos, Senhor, para qual nível o Senhor está me levando? Pai, para que nível o Senhor está me transportando? Pai, qual ponto passou desapercebido que eu não entendi e precisava ser ajustado? E aí o Senhor, Ele começa a trazer a revelação, ó, isso, agora sim, agora eu vou avançar nisso. E dia após dia, e aí você começa a se deparar com situações, você começa a se colocar em situações, e entenda, são situações que não são tentações para pecar ou destruir, são provações para fortalecer e amadurecer a minha e a sua fé. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Toda aprovação, ela é temporária, e a nossa fidelidade é o que produz a aprovação, e essa aprovação nos leva à recompensa, e a recompensa não está aqui, a recompensa é algo celestial, é algo eterno, é a coroa da vida que nós almejamos. Que você feche seus olhos neste momento e coloque o seu coração diante do Senhor. Eu não sei te dizer, mas você sabe aonde a sua fé tem sido provada. Eu não sei te direcionar, mas o Espírito Santo sabe te direcionar e mostrar aonde a sua fé tem sido provada. E cada momento que a nossa fé é provada, é como se fosse uma chance, algo que o Senhor nos dá para nós crescermos um pouco mais, nós avançarmos um pouco mais. E que você identifique, olhe na sua vida o que passou atrás, e o quanto você amadureceu, o quanto você cresceu, o quanto tem sido aperfeiçoado na sua vida, e que você possa permanecer firme e constante na presença do Senhor. Essa é uma palavra que ela vem não para te desanimar, mas vem para te fortalecer, ela vem para te encorajar, que você está no caminho certo. Essa é uma palavra que vem do Senhor, não para te entristecer, mas como o Tiago disse, tende por motivo de grande alegria. Se alegre, Igreja Viva, que amanhã você vai passar por provação. Se alegre, Igreja Viva, que você tem passado por provação. Se alegre, Igreja Viva, que a sua fé tem sido provada, porque através da prova da sua fé, eu, o Senhor, estou gerando perseverança na sua vida. Eu, o Senhor, estou gerando em você um cristão íntegro, um cristão firme, um cristão constante na minha presença. Eu, o Senhor, estou gerando vida em você. Eu, Senhor, tenho te sustentado, eu tenho
te fortalecido, eu tenho te conduzido através da prova da sua fé. Se a sua fé não tivesse sido colocada à prova até aqui, você não estaria aqui. Se a sua fé não tivesse sido colocada à prova, talvez você não estaria aqui hoje ouvindo esse sermão, porque no primeiro vento, na primeira provação da sua fé, talvez você tivesse desistido e não tivesse permanecido firme e constante na presença dEle. Mas a engrenagem da perseverança, ela está funcionando. A perseverança está sendo gerada. Tende por motivo de grande alegria. Às vezes é difícil, igreja. Às vezes é difícil. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós elevamos os nossos olhos para Ele, nós entendemos. Que você feche seus olhos nesse momento. O louvor, ele vai ministrar um louvor. E eu queria fazer um único apelo para você. Eu queria fazer um único apelo para você que está aqui hoje, para você que está em casa acompanhando. Se você precisa de fortalecimento do Senhor, se você entende que você tem suportado, mas tem estado talvez um pouco difícil, e você precisa que o Senhor, Ele te fortaleça, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque o Senhor, Ele está fortalecendo a igreja dEle hoje. O Senhor, Ele está fortalecendo a igreja dEle hoje. O Senhor, Ele está fortalecendo a perseverança. E você vai continuar perseverante. Você vai continuar avançando. Você não vai mais se importar no fato da sua fé ser colocada à prova, mas você vai se importar que você está sendo aprovado. E você vai estar forte, firme e constante para enfrentar toda a provação que vier. Não é uma tentação, é uma provação, e você continuará sendo aprovado. Aleluias. Aleluia. Saia do seu lugar, não tenha medo. O Senhor, Ele está fortalecendo, o Senhor está renovando a sua fé, uma fé firme e constante.